Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado da telinha, cheio de vontade de buscar conhecimento. Essa é a História do Povo, eu sou Davi Botinelli. Seja bem-vindo ao meu canal, dê aquele joinha já pra gente encaminhar a resposta e vamos logo tratar do tema, porque o tema é sério, o assunto é importante e a gente deve se mobilizar cada vez mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa quarta-feira, agora dia 1º de julho, vai haver a paralisação dos entregadores de aplicativo e a História do Povo, como não poderia, né? Se furtar o nome, né? É óbvio que a História do Povo apoia a paralisação dos entregadores de aplicativo e esse vídeo é uma tentativa de conscientização, de espalhar a ideia, né? E vamos fazer isso para ver se a gente consegue chegar ao maior número de pessoas possível, certo? Então o negócio é o seguinte, meus queridos, a gente vive no Brasil, o Brasil é um país capitalista periférico, o Brasil é um país capitalista pobre. A partir dessa noção a gente consegue entender tudo. Por quê? O Brasil é um país capitalista pobre onde a exploração do trabalho existe desde sempre, certo? Só que na conjuntura que a gente está vivendo, na conjuntura atual, conjuntura de crise econômica, de pandemia, de caos social e político, essa exploração do trabalho está virando uma super exploração do trabalho. Então, dada essa conjuntura econômica caótica, no qual a gente está tendo 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, 23 milhões de pessoas trabalhando na informalidade, ou seja, uma massa de pessoas da população economicamente ativa, de pessoas que poderiam estar trabalhando e ou não estão, ou estão sendo precarizadas, ou estão trabalhando menos do que poderiam. Nessa conjuntura, o que acontece? Porra, agora veio a pandemia, tem gente que está passando fome, então você não tem alternativa, né? Você pode aceitar qualquer emprego, por pior que ele seja, porque você não quer passar fome, você não quer deixar seu filho passar fome, sua família, enfim, seus parentes. Então é a partir daí, dessa lógica de absolutamente caos que a gente está vivendo, é que vão emergir essas formas novas de precarização do trabalho, a chamada uberização do trabalho. Então, antes da gente tratar propriamente desse tema, só vamos relembrar como é que a gente chegou até aqui. Então, a partir de 2015 é uma guinada da política econômica do governo Dilma ainda. E desde 2015 até hoje, a política econômica é uma política liberal. Todos os ministros da Fazenda são ministros liberais que querem flexibilizar as relações de trabalho e liberalizar a economia. O resultado prático, 2015, 16, 17, 18, 19 e agora 2020, é crise, recessão e desemprego. Nessa conjuntura de crise, recessão e desemprego, as empresas de aplicativo, elas estão sendo, nesse momento, uma das maiores empregadoras do país. Só que esse emprego ele é feito de uma forma extremamente precarizada e, o pior, não reconhecido por essas empresas. Quais sejam elas? Uber Eats, iFood e Rappi. E os entregadores de aplicativos, protagonistas desse vídeo, são os que trabalham dessa forma precarizada. Então o que acontece? Nessa conjuntura de crise, quando você tem que aceitar qualquer emprego, porque não há alternativa, aí que a uberização do trabalho começa a ganhar força. Certo? Claro que o termo uberização é porque se remete à empresa mais famosa, que é a Uber, e que trata, o que pelo menos chegou no Brasil através dos motoristas, né? Mas eles não vão ser o alvo da nossa explanação de hoje. Outro dia eu faço um vídeo sobre, outro dia. Dessa vez vamos focar nos maiores precarizados, são os entregadores de comida, né? Que você pede a sua comida, seu bife, seu macarrão, e a galera entrega. E aí dentro dessa modalidade dos precarizados tem a galera que entrega de moto e tem a galera que entrega de bicicleta. Então tem vários ramos, vamos entender tudo. Então, para início de conversa, o que é a uberização? Uberização é uma nova forma de organização e de subordinação do trabalho. Como assim? Vamos lá. Então há um advento da tecnologia, todo mundo tem celular hoje em dia, você pode fazer tudo pelo celular, inclusive pedir comida. Então esse é o ponto de vista da tecnologia, certo? Aí, sem tirar nem pôr, tudo certo. O problema são as relações sociais que ela enseja. Por quê? Porque nesse ambiente de crise há a produção de uma ideologia que a gente tem que combater veementemente, é a ideologia do empreendedorismo. Dizendo assim, bom, então se você vai trabalhar por conta própria, você vai ser um empreendedor.
você vai ser o cara que tá buscando o lugar ao sol, o cara, sabe aquele negócio da procura da felicidade do Will Smith? Você tá correndo, você tá disputando e um dia você vai ficar rico, porque quanto mais você trabalha, uma hora você vai ficar rico. Isso é produção de ideologia no sentido de falsa consciência, isso é uma mentira. Por quê? Esses trabalhadores precarizados, esses trabalhadores que têm que se esforçar ao máximo para conseguir se alimentar, na verdade eles não são empreendedores. E é isso que a gente vai demonstrar aqui. Por que eles não são empreendedores? Porque, na verdade, o termo correto seria um autogerenciamento subordinado do trabalho. A palavra é difícil, mas eu explico. O que seria um autogerenciamento subordinado do trabalho? É uma nova modalidade de trabalho que a uberização propõe, na qual você é responsável pelo seu seguro de vida. Você se vira na rua, se você quebrar um dedo, se você cair da moto e se machucar e não puder trabalhar, você se vira. Você tem que ter o teu conhecimento para buscar as melhores saídas, os melhores caminhos. Toda a questão dos problemas em relação ao trabalho, eles são todos direcionados a você, o entregador de aplicativo, certo? Seja na moto, seja na bicicleta. Só que por que é subordinado e por que você não é um empreendedor, você é um trabalhador? Esse é o ponto, você é um trabalhador e você está submetido à superexploração do trabalho. Porque, na verdade, quem define o valor das corridas, ou seja, quem tem a posse da fabricação do dinheiro, aonde sai o dinheiro, não é do valor da corrida? Quem é que controla o valor da entrega? Quem é que controla a possibilidade de você se juntar com o cliente? É a empresa. Então a parte principal da produção do valor está subordinada, porque é a empresa, seja o Uber Eats, seja a Rappi, seja o iFood, eles que definem o valor da corrida, certo? Eles que definem quem é que você vai fazer a entrega, para quem você vai fazer a entrega, certo? Só que a parte dos custos do trabalho, a parte difícil, está toda na tua mão, entendeu? E aí, o que acontece? Esse termo do empreendedorismo, ele também serve às empresas porque elas dizem assim, não, eu não estou contratando a outra pessoa, eu não estou contratando esse entregador, eu sou apenas uma mediadora entre a oferta e a procura. Por que as empresas dizem isso? Para não ter que lidar com os encargos trabalhistas, para não ter que pagar salário mínimo, para não ter que pagar férias remuneradas, toda a parte difícil que eu havia falado. Então elas dizem, não, eu sou apenas um mediador, eu não estou empregando essa força de trabalho. Só que isso é mentira. Por que isso é mentira? Primeiro, porque é a empresa que define o valor do serviço. Não é a empresa que define o valor do serviço. Então quando você é o entregador, não é você que define quanto você vai cobrar pela entrega, é a empresa. E também define quanto que você recebe. Então tudo está na mão da empresa. E além disso, ela controla a distribuição do trabalho, certo? Você pode entregar em lugar tal, ou você não pode entregar em lugar tal. Inclusive, a empresa Rappi tem um sistema de pontuação. Olha só que loucura. Você só pode acessar os lugares mais concorridos, onde tem mais restaurantes, se você tiver uma pontuação máxima. Essa é uma pontuação delimitada. E você só atinge essa pontuação se você trabalhar muito tempo. Normalmente, mais de 12 horas de trabalho na rua. Então, é uma lógica em que o trabalhador... Prestem atenção, ele está totalmente subordinado à empresa, no sentido do dinheiro que ele recebe, aonde está a oferta de trabalho, porém, a parte dos custos da própria sobrevivência do trabalhador, dos riscos que o trabalhador tem vivendo, entregando na rua, que ele pode cair, que ele pode se machucar, a falta de férias, a falta de qualquer tipo de seguridade social, é nas costas dele, entendeu? Essa é a lógica importante pra gente entender, desse ponto de vista mais teórico, né? E assim, nessa lógica, o que a gente está formando no Brasil? Um chamado trabalhador just in time. E o que é um trabalhador just in time? É um trabalhador que está disponível o tempo todo para a empresa. Só que ele está disponível o tempo todo para a empresa, mas ele não recebe por todo esse tempo que ele está disponível. Então o cara que é motorista da Uber, ou o cara que é entregador, ou o cara que é entregador na bicicleta, ele tem que ficar rodando pela cidade, esperando que apareça uma entrega. Quando ele faz a entrega, ele recebe, mas o período que ele está rodando pela cidade, ele não está recebendo. Então você está disponível aquele tempo todo, mas você não é remunerado por esse tempo todo. Então,
Isso leva a jornadas de trabalho extremamente extenuantes, até mais de 12 horas de trabalho por dia. Uma coisa assim que a gente achava que tinha ficado no século XIX, né? Mas não, isso está acontecendo no Brasil de 2020 e uma remuneração baixíssima, certo? E aí, para encerrar essa parte teórica, né, para o vídeo não ficar muito longo, eu li alguns artigos para preparar esse vídeo. Aí, num dos artigos tinha uma pesquisa feita com entregadores de bicicleta, só de bicicleta, feito na cidade de São Paulo, com 270 empregadores. E aí eu vou ler aqui os números só para vocês terem uma noção de quão bizarro é. 75% desses empregadores têm até 22 anos. E por que isso é importante? Porque a maioria desses trabalhadores, principalmente os entregadores de bicicleta, como evidencia a pesquisa, são pessoas jovens. Aí a gente vai ver o nível de desemprego. O nível de desemprego entre os mais jovens, que é 18 a 24 anos, está em 41%. Então é claro que se explica. Você não tem alternativa, você não tem nenhum emprego, você vai trabalhar aonde dá para você sobreviver. 57% desses trabalhadores trabalham de segunda a domingo. Ou seja, não há liberdade nenhuma, porque a ideia do empreendedorismo, a ideologia que se cria é muito falsa, né? De que você é livre, que você trabalha por conta própria, que você trabalha quando quer, que você faz o seu dinheirinho, mas a realidade, a gente sempre tem que confrontar as palavras com a realidade não é essa. 57% dos trabalhadores de entrega de bicicleta em São Paulo dessa entrevista trabalham de segunda a domingo. E 75%, olha só, 75% trabalham mais de 12 horas por dia. Isso é uma exploração do trabalho gigantesca. E para finalizar, 30% pedalam mais de 50 km por dia. Isso é muita coisa porque a bicicleta é diferente da moto. A moto você acelera, o motor leva a moto. A bicicleta não, é você que pedala. Então assim, uma exploração do trabalho, tanto do ponto de vista físico mesmo, gigantesca. E aí, para encerrar, a média salarial dessa galera é de R$ 936 mensais. Então, a gente tem uma super exploração do trabalho, uma exploração do trabalho gigantesca para uma média salarial de R$ 936 mensais. Então, nessa primeira parte, eu só queria explicar para vocês por que existe uma super exploração do trabalho. Eu imagino que deu para entender, né? Então, a partir disso, agora eu vou ler aqui as reivindicações dos entregadores de aplicativo que eu peguei ali, que tem o... Eu vou botar o Instagram deles, tá? Para depois vocês verem lá. Então a primeira reivindicação, o aumento do valor por quilômetro rodado. Uma reivindicação salarial absolutamente legítima. Porque você está rodando, quando você faz a corrida, quer aumentar o valor de cada quilômetro que você roda, para você poder ter uma condição de vida melhor, para você poder aumentar essa média salarial. Absolutamente legítimo, acho que vocês concordam comigo, né? Segunda reivindicação, aumento do valor por entrega, do valor mínimo por entrega, porque o valor mínimo por entrega, pelo menos eu estava pesquisando, eu acho que o do iFood o valor mínimo é R$5 por entrega, R$5. Então quer aumentar o valor mínimo por entrega. Acho também que é uma reivindicação absolutamente justa, né? Terceiro, fim dos bloqueios e dos desligamentos indevidos. Por quê? Prestem atenção. A empresa diz assim, eu sou apenas o mediador, né? Sou apenas o mediador, não contrato. Eu não contrato nem debito ninguém. Mas eles têm o poder de desligar o cara do aplicativo. Assim, normalmente o que eles dizem, se o cara entregou, fez merda na entrega, ou se o cara se reclamaram dele no aplicativo, então ele é desligado. Só que não é assim que acontece sempre. Por que não é assim que acontece sempre? Porque quem tem o controle disso é a própria empresa, e isso é privado da empresa, isso não é público. Então a empresa pode desligar qualquer pessoa, por exemplo, os entregadores que participarem da paralisação podem ser desligados ao Deus dará, violando o direito da Constituição, que dá direito à greve, a Constituição de 88, porque é uma coisa privativa da empresa. Ela desliga ou bloqueia o cara do aplicativo e o cara não tem satisfação nenhuma. Então acabar com isso, certo? É também totalmente justa essa reivindicação. Quarto, seguro contra roubo, contra acidente e seguro de vida. Porque isso é o mínimo de bem-estar possível. Imagina, o cara... Tem imagem aí na internet, cara, do cara trabalhando com a perna quebrada, de deficiente físico trabalhando. Isso não é bonito, isso é muito bizarro. Eu li aqui um relato quando eu estava estudando do cara. O cara quebrou o dedo, teve uma fratura exposta no dedo, tinha que ficar em casa, só que o cara tem mulher, filho para criar.
Antes do médico liberar ele voltou a trabalhar, porque senão ele ia morrer de fome. Não tem garantia, seguridade nenhuma. Isso é superexploração do trabalho na veia. Quinta reivindicação. Fim do sistema de pontuação do RAP. Porque esse sistema de pontuação, o que acontece? Para a pessoa poder trabalhar no dia de semana, de segunda a sexta, ela é obrigada a trabalhar no final de semana, porque aí você atinge a pontuação necessária para você poder trabalhar no final de semana. Então a ideia da liberdade, do poder trabalhar quando quiser, que seria vinculado ao empreendedorismo, é totalmente falsa. Imagina, você tem que ficar o fim de semana todo trabalhando, e todo mundo sabe que trabalhar final de semana é uma merda, ninguém gosta, para você poder trabalhar no dia de semana. Então, uma exploração gigantesca. Então, acabar com esse sistema. Quinta reivindicação. Sexta reivindicação, absolutamente necessária no contexto que a gente vive. Equipamentos de proteção individual na pandemia e auxílio-doença. Porque imagina, isso aqui é até uma questão social. Porque o cara, se o entregador estiver infectado com a doença e ele estiver fazendo entrega sem o equipamento de proteção necessária, ele vai espalhar o vírus. Então, é importante que as empresas garantam isso. E se o cara cair doente e não puder trabalhar, tem que ter algum tipo de auxílio, certo? Então essas são as reivindicações. Se você acha que a reivindicação é justa, como eu acho, então apoie a greve, a paralisação que vai ocorrer na quarta-feira, agora, 1º de julho. E aí, para finalizar o nosso vídeo, como apoiar? Primeiro, e o mais importante de tudo, não pedir. Na quarta-feira, dia 1º de julho, não peça comida por aplicativo. Vai no mercado, compra comida, fica um dia em casa fazendo comida, não tem problema. Acho que todo mundo consegue, né? Fazendo comida, enfim, ou pede diretamente no restaurante sem passar pela mediação do aplicativo. E outra questão muito importante: baixa o aplicativo dos três, do iFood, do Rappi, do Uber Eats, e avalia com a pior nota. Porque isso também é importante, porque vai fazer eles perceberem que está tendo uma mobilização. Certo, gente? Então, esse foi mais um vídeo da História do Povo. Se você gostou, dê o seu like, comenta, compartilha e apoia a greve dos entregadores. Por quê? Para finalizar, no capitalismo, no sistema que a gente vive, os trabalhadores só conseguem alguma coisa com mobilização. Não vai cair do céu, uma hora Rappi, o iFood vão resolver assim, essa galera merece, né? Vou dar uns direitos trabalhistas para ele. Não vai acontecer. Só acontece com mobilização, com greve, com pressão política e com apoio popular. Senão, não há garantia de direitos no sistema que a gente vive. Não vai cair do céu, é só com mobilização e com luta. Certo? É isso, um abraço a todos e até a próxima.